Jesus. Irmãos, Deus é fiel. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Enquanto nós vamos procurar, vou orar aqui em nome de Jesus, para que Deus nos dê direção. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te exaltar pela tua presença e a tua graça em nome de Jesus. Pai, oh Deus, eu peço a ti nesta hora que não venha eu falar, mas que o Senhor fale através de nós, através da minha vida, que usa, toma o meu lugar, Pai, opera com o teu poder. Senhor, nós já ouvimos a tua voz na hora da abertura, na hora da oferta, na hora do louvor. Pai, fala conosco aqui, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós dependemos da tua palavra, da tua graça e da tua misericórdia em nome de Jesus. Irmãos, olha só, eu vou usar como base para ministrar esse texto aqui de 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18. Mais o versículo 18, mas vamos ler aqui para a gente ficar no contexto, tá? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Põe na King James, filho, por favor. Ela tem uma... porque... Isso, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Versículo 18. Sendo assim, fixamos os nossos olhos naquilo que não se pode enxergar, mas fixamos os olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Irmãos, olha só. O que nós precisamos entender com essa mensagem? O que ele está falando para nós? Dá atenção para as coisas espirituais. Dá atenção para aquilo que você não está vendo de maneira natural, mas que você está vendo de maneira espiritual. As coisas, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Então, tem coisa que eu não estou enxergando, mas aquilo tem um valor eterno. Eu não estou enxergando, mas eu preciso dar valor para aquilo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo, eu estou crendo, Deus falou comigo, eu estou enxergando pelos olhos da fé. Imagina o Ezequiel. Deus levou ele em espírito lá para o vale de ossos. E ele enxergou tudo aquilo. Imagina só, Deus falou algo com você. Já passou 10 anos, 20 anos, aquilo já se cumpriu ou ainda não se cumpriu. Mas aquilo está vivo no nosso coração. Por quê? Porque está produzindo a tribulação daquele momento, daquela ocasião, produziu um peso de glória. E nós estamos entendendo que cada situação, Deus vai nos fazer enxergar o sobrenatural. E ele fala assim, presta atenção no que é sobrenatural. Não fica olhando aquilo que você está vendo. Aquilo que você está vendo vai passar. Mas o que eu não estou vendo, isso é invisível. Agora vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então eu vou ficar nessa posição. Gênesis 12, versículo 1. Vou tentar ser bem seguidos, porque são alguns livros aqui. O 12, 1. Diz assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. E eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos da face da terra. Versículo 4. Então partiu Abrão como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou.
Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Presta bem atenção. O que eu preciso entender aqui? Uma voz falou com Abraão, né, de maneira externa. Hoje nós ouvimos de maneira interna. O Espírito Santo habita em nós e fala conosco, nos dá direção. Irmãos, o que eu preciso entender? Ele estava vendo alguma coisa? Não, mas ele escutou a voz de Deus. Deus falou com ele de maneira que ele ouviu e ele obedeceu aquilo. Através desta obediência, ele viveu coisas grandiosas de Deus. Ele estava lá no meio da família dele e tinha lá uma certa idolatria, tinha um monte de coisa acontecendo. Deus falou com ele, ó, sai daí que vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar, quem te abençoar eu vou abençoar também. Quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar. Estou cuidando da tua vida. E ele obedeceu. O que eu preciso entender? Não foi ninguém que falou de maneira... Deus falou diretamente. Presta atenção naquilo que Deus já te falou de maneira espiritual. O que nós estamos vendo aqui, muitas vezes, tá surgindo alguma situação e ela é de maneira física. Aí eu fico dando atenção para aquilo, não dá atenção para as coisas espiritual. Deus é fiel para nos responder e nos dar direção. Vamos lá. Continua aqui, Gênesis capítulo 25, versículo 21. Isaac, Gênesis 25, versículo 21. O 21, ó, só para a gente entrar no contexto. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Versículo 22 é aqui a nossa história. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Irmão, presta bem atenção. Ela foi fazer o quê? Foi buscar o que importava, o que é espiritual. Surgiu algo na nossa vida, eu preciso ir para o espiritual em todo momento. O Abraão ouviu a direção de Deus, Deus falou com ele de maneira espiritual, ele deu atenção para aquilo, ele não estava vendo nada, ele apenas creu, obedeceu e viveu a promessa de Deus. A Rebeca era estéril, o Isaac orou, teve um milagre. Presta bem atenção, só um parênteses aqui. Não é porque Deus nos deu que não vai ter desafio, que não vai ter luta. Deus nos deu, mas tem luta e desafio. O servo lá do Abraão, Eliezer, ele foi lá, fez um voto, ó Deus, aquela que der água para os meus camelos e para mim e tal, vai ser essa. Tinha um monte de gente lá, mas só uma tomou uma atitude. Então quer dizer, é de Deus? É de Deus, mas tem desafio, tem luta, tem situação contrária. Mas o que eu vou fazer? Vou orar. No momento que ela viu aquela situação, não tinha ultrassom, não tinha médico, o mais que tinha lá era a parteira, que ia ajudar ela a ganhar a criança lá. Estava surgindo uma situação. Está surgindo uma situação que nós não conseguimos explicar o que é. O que eu vou fazer? Espiritual. Vai para o lado espiritual da coisa, as direções que Deus tem para a nossa vida. Aí ele falou assim, versículo 23, ó, aí Rebeca, então revelou-lhe o Senhor, versículo 24, quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Volta lá o 23. Então revelou-lhe o Senhor, 24. Quando chegou o tempo de dar à luz, põe a ACR aí, tá diferente isso aí, essa parte aí. Isso, ó. Cumprindo os dias, aí volta o 23, isso. Respondeu-lhe o Senhor, ó, é isso, essa versão é a ARC, tá? ARC. Mas deixa aí, que dá certo também. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo
será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Versículo 24. Cumprindo-se os dias para que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. 25. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. 26. Depois nasceu o irmão que segurava com a mão no calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Presta bem atenção. O que eu preciso ficar? Ficar com aquilo que é espiritual. Algum dia você perguntou algo para Deus, você estava em casa e perguntou algo para Deus e Deus te respondeu. Seja você abrindo a palavra, seja alguém falando no rádio, seja Deus falando, o Espírito Santo falando conosco, mas Ele nos respondeu. O que eu preciso fazer? Dar atenção para as coisas sobrenaturais, o espiritual de Deus que está acontecendo na nossa vida. E nós vamos ver que isso acontece de maneira em situações naturais, para que eu entenda que é Deus que está agindo. Se nós ficarmos... surgiu uma situação, não, isso daí é assim mesmo, vai perguntar para Deus. Eu vi um irmão que ele tem um dom lá, né, Deus dá o discernimento para ele de revelação e tal, lá do YouTube. E aí uma pessoa, ele fazia jornalismo, e uma irmã veio, e ele contando, né, que uma irmã veio e falou assim, como é que... Ela não perguntou, como é que é o jornalismo, tal, a faculdade de jornalismo. Não, ela falou assim, eu queria saber sobre essas coisas assim, mas eu queria que você orasse por mim. E na hora que ele foi orar, Deus mostrou para ele, ela sendo médica. Irmãos, olha que interessante. Se ela tivesse perguntado o que era, ele ia falar aquilo, mas ela pediu uma oração. Na hora da oração, Deus mostrou para ele, ela sendo médica, cuidando, acho que de criança, alguma coisa desse tipo. Mas era totalmente diferente. Deus não tem isso para você não. Falou na hora para ela. Irmãos, o que eu preciso entender? Dá atenção para as coisas espirituais. O que Deus falou para ela? Tem duas crianças aí no seu ventre. Tem duas crianças aí. O mais velho vai servir o mais novo. Irmão, ela guardou aquilo. Tanto que lá na frente, né, ela tentou dar uma forcinha para Deus e gerou aquele desafio todo. O que eu preciso entender? Guarda aquilo que é espiritual, aquilo que Deus te falou. Às vezes você chegou no culto, ninguém falou nada, guarda aquilo porque foi de Deus. Às vezes o Espírito Santo nos fala alguma coisa, nos dá uma direção, que o pastor contou outro dia aí, daquilo que Deus falou com ele. Irmãos, Deus vai falar conosco e vai nos dar direção. Eu preciso fazer o quê? Me concentrar nas coisas espirituais, naquilo que Deus traz para a nossa vida. Olha só, Lucas 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1. Pode voltar para King James, filho. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vai falar do nascimento de Jesus. Eu vou ler o 1, 26 e depois eu vou ler o Mateus, tá? Nas duas direções. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia. Vai lá. Vamos até o 32, tá? A Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. Vai lá. E o anjo chegou ao lugar onde ela estava. E ao se Calma, filho. Acompanha o pai. E ao se aproximar, lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. 29. Diante dessas tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Vai lá. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Vai. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Versículo 32.
E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono. Irmãos, olha só, vamos dar atenção para aquilo que é espiritual. Primeiro, Deus foi lá, enviou o anjo e falou com a Maria. Irmãos, tudo que Deus vai fazer, Ele vai nos revelar. Deus é misericórdia, Ele é misericordioso, Ele divide conosco. Ah, tem coisa que Deus não me falou. Irmão, mas tem coisa que Deus não falou porque Ele não quis falar. Mas na maioria das vezes, Ele vai dividir conosco aquilo que Ele vai nos falar, vai fazer. Aí ele falou para Maria, ó Maria, vai acontecer assim, assim, assado. Aí depois, mais para frente, aqui ela vai explicar, ó, eu não conheci varão nenhum e tal. Como é que vai acontecer isso? Aí o anjo vai explicando, o Espírito Santo vai dando direção. Fica com aquilo que é espiritual. Deus, aqui nessa situação é um projeto. Deus tem um projeto na sua mão e Ele colocou algo. Ele está direcionando para algo. Fica com aquilo que Deus te falou. Eu preciso guardar o projeto de Deus, aquilo que... Ó, Florisvaldo, você vai fazer tal coisa, vou te dar a direção aqui. Você acha que Deus vai falar uma coisa em cima da hora? Um projeto em cima da hora? Não, Ele vai preparando o meu coração, vai preparando o seu coração, daqui a pouco a gente vai se inclinando, aí daqui a pouco Deus vai falando em algum lugar, mas o que eu preciso fazer? Ficar com as coisas que são espiritual. O que é o anjo? Às vezes você está na igreja e ouviu uma palavra, ouviu uma direção, Deus entregou algo para você, ninguém estava falando nada, a gente já ouviu várias vezes aqui falando, e você ouviu algo. Guarda aquilo que é espiritual, guarda a promessa de Deus, o projeto que Ele tem para mim e para a sua vida. Ah, mas como é que vai ser lá na frente? Eu estou noiva, como é que vai resolver tudo isso daí? Presta bem atenção, o Mateus, vamos para o Mateus, vai lá para o Mateus, Mateus 1, versículo 18, 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, né, ter relação, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha lá. Então José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Olha só. Deus poderia fazer as coisas por outro caminho, mas Ele é Deus e quer mostrar que Ele está agindo na nossa vida. O que Ele fez? Foi lá buscar uma mulher que não tinha tido contato com homem nenhum para as coisas acontecer. Às vezes as coisas de Deus é coisa espiritual, é coisa do Espírito, e eu preciso dar atenção para as coisas espirituais. Se eu ficar, trabalha, vai lá, tá acontecendo isso lá no seu serviço, tá acontecendo isso lá no ônibus, tá acontecendo isso lá na van. Tem coisa espiritual no negócio e muitas vezes surgem situações que são desafiadoras. O que aconteceu? Jesus foi para onde? Para o deserto. O que ele encontrou lá? O diabo. Não fala lá que ele o transportou à cidade santa e colocou no lugar mais alto? Irmão, se ele colocou Jesus como ser humano, naquela condição, no lugar mais alto, joga-te daqui. Ele estava falando de maneira espiritual, uma visão ali. Irmão, presta bem atenção, o que eu preciso entender? Que muitas vezes vai surgir situações adversas e espiritual, o diabo que deu, que entregou aquilo, que nos mostrou aquilo. Por quê? Porque ele criou um cenário. Mas o que eu preciso entender? Aquilo que Deus está falando. Nós somos mais espirituais do que carnais, do que natural. Isso eu quero dizer carnais é assim. O nosso corpo vai morrer. Mas a nossa alma não vai morrer, o nosso espírito vai voltar para Deus. A nossa alma vai ficar. Então aqui é apenas uma passagem que nós estamos fazendo e eu preciso dar atenção para as coisas espirituais. Aí a coisa está complicada. E agora? Maria vai ficar sozinha, vai cuidar de... Espera que Deus resolve, Deus falou, começou espiritual, vai espiritual até o fim. Sem que ninguém soubesse, versículo 18. 20, versículo 20.
Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho, irmão, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Fica com as coisas espirituais que Deus está falando. Presta bem atenção. Esses dias nós ouvimos uma experiência do pastor aqui tremenda, não foi? Ele passou o primeiro dia, jejuou, passou o segundo dia, ficou com fome até o outro dia. Irmão, por quê? Porque a nossa carne precisa, não é que Deus precisa. É eu que preciso aniquilar a carne todo dia com as minhas atitudes, até mesmo os alimentos. Irmão, no outro dia Deus falou, que coisa tremenda. Fica com aquilo, Deus deu um sonho, deu uma direção para ele. Fica com as coisas que são espirituais. Olha só, presta bem atenção. O Pedro tem 12 anos, já faz 12 anos, já teve outras experiências. E eu falava com Deus: Deus, meu primeiro filho, eu peço que seja um menino, para ajudar a cuidar da mocinha que vai vir depois. Né, senhor? E aí, eu falava aquilo com Deus, mas sabendo que a manifestação e a vontade é de Deus, certo? Né? Conforme Deus direciona as coisas, né? Cientificamente falando, no corpo e tal. Aí eu falando com Deus e orando. Aí, lá vai lá a Sueli e faz lá a ultrassom. Aí um médico lá, eu acho que é uma mocinha que vem vindo aí, não sei o que, e explicava lá, explicou de um jeito lá meio... Mas não deu certeza não, ninguém dava certeza. Fez uns 3 lá. Aí fez um escondidinho lá. Aí uma médica mais experiente já falou assim, é menino. Eu não sabia disso. Eu falei assim, aí eu tava lá em casa um dia, falei, Deus, assim assado, Senhor, vai se cumprir a sua vontade. Mas eu vou falar pro Senhor a minha vontade aqui, tá bom? Mas o Senhor é que manda. Aí eu fui dormir. Aí quando foi de noite, eu nunca tinha entrado na sala de ultrassom. Nunca tinha entrado. Quando foi de noite, eu tava lá numa sala, né? Porque o ultrassom é uma sala escura, né? Então, e aí tinha umas luzes. Aí falou, então isso aí quer dizer que é menino? Irmão, depois daquele dia, podia vir quem fosse falar. Eu entendi que aquilo foi de Deus. Aí a médica foi e falou lá pra ela, vamos lá ver a roupinha, essas coisinhas, né? Denguinho, né? Vai lá ver uma primeira roupinha e tal. Irmão, Deus falou de maneira espiritual, me deu um sonho, eu tô lá numa sala, aí eu enxerguei lá aquilo. Então quer dizer que aí eu vi umas luzes assim. Irmão, Deus vai falar conosco de maneira sobrenatural. Ele, filho, foi um agrado de Deus. Aí, o que eu preciso entender? Ô José, você tá aí tentando resolver isso aí, mas deixa eu te falar, o que tá aí é do Espírito. Irmão, dá atenção para as coisas espirituais. Eu não sei, vai pensando aí o que Deus já fez na sua vida que você falou é espiritual. Eu me lembro de um testemunho de mais de 30 anos. O último tem quantos anos? O último filho tem quantos anos? 37 anos. Olha que testemunho tremendo. Entrou na sala, o médico falou uma coisa e vai acontecer isso, só zica. Aí eu me lembro desse testemunho, começou a orar e começou a clamar. O que Deus falou? Deus estava vendo lá na frente o que ia acontecer nos dias que aconteceram agora. Eu tô com você todos os dias até a consumação do século. Irmão, tá seguro até hoje, não tá? Pode passar o que for, pode vir vento, pode vir tempestade, tô contigo até a consumação dos séculos. Deus deu essa palavra, deu esse versículo, e numa sala de médico lá, dá atenção para as coisas espirituais. Pode passar o que for, pode pastor estar com 80, 70 anos, 90 anos, vai estar lá, tô contigo até a consumação do século. Cai raio, cai canivete, cai tudo. Por quê? Porque é espiritual. Eu não sei o que Deus falou com você.
Mas deve ter falado alguma coisa naquele dia, falou? Tem alguma coisa que você tem nítido assim? Você entendeu que foi de Deus? Fala aí para nós, em nome de Jesus. Seja breve. Isso. Ou qualquer outra ocasião. Eu saía na frente da sacada. Então, o que eu preciso entender? Dá atenção. Ó, eu vou tomar uma decisão aqui. Vou largar tudo porque vai se arrebentar, não vai dar nada certo. Meu noivado desmanchou tudo aqui. Essa mulher aí, não sei por que ela fez isso, por que ela não me falou. Ó, peraí, vai não, não vai não. Fala aqui, José. Ó, é o seguinte. O que tá nela lá é do Espírito. Não sei qual foi a sua experiência. Na época de eu casar, Deus falou direitinho, ó, mostrou assim o lugarzinho. Deus vai falar conosco de uma maneira que nós entendemos, mas eu preciso dar atenção para as coisas espirituais. Eu não sei o que Deus já falou com a Prejoy. O que Deus falou com você, Prejoy? Que você tem recente? Se ou foi um anjo de Deus que entregou uma promessa, uma palavra que nem o anjo entregou aqui, o anjo representa o pastor ou o ministrante que está ali, o anjo de Deus, né? Alguma coisa. Então tá bom, glória a Jesus, Deus seja louvado. Irmãos, o que eu preciso entender? Deus vai falar conosco, vai mostrar o que está acontecendo. Nos últimos tempos, eu fui num lugar, antes de eu pegar o carro, né? Aí eu tinha feito a parte burocrática da coisa. Aí chegou eu tava num lugar, num culto, e o irmão, lá todo mundo, né, tem um movimento diferente de Deus, mas porém diferente. E aí o movimento lá, o irmão agarrou comigo lá. Ó, você vai ter o que você quer, mas vai demorar. Irmão, demorou. Mas eu tava com aquela palavra, eu cria naquela palavra. Falei assim, Jesus, será que tava emocionado? Não é possível. Mas toda hora eu lembrava. Aí um dia, ó, presta atenção. Deus falou, eu falei, será que estava emocionado? Mas um dia, Deus me deu um sonho. Eu estava manobrando ela numa rua, até a rua onde você morou lá, na Ubirajara. Eu falei, Jesus, como é que manobra naquele... Hoje eu entendo, né, que não daria, mas eu estava manobrando ela ali naquele lugar. Eu falei, Jesus, é o Senhor purinho no negócio. Sustentei isso. Tinha hora que eu falava assim, Jesus, que desafio é esse? Fica com as coisas. Que desafio é esse? O José pensava, fica com as coisas espiritual, que Deus vai te fortalecer. O que ele falou no teu coração, um profeta, uma profetisa, um homem de Deus, uma mulher de Deus entregou, vai se cumprir. Fica com aquilo em nome de Jesus, vai nos fazer caminhar. Ô Abraão, é o seguinte, eu vou fazer de você uma grande nação. Fica com o que é espiritual. Aí, Jesus, e eu vi assim, eu falei, não, glória a Deus, sustentei aquilo. Falei, então Jesus, o Senhor está comigo? Tô, filho, vai que vai dar certo. Aí começou um movimento e eu falava, Jesus, precisa arrumar um pra lá, precisa arrumar um pra cá. Daqui a pouco Deus foi dando direção e as coisas foi acontecendo. Enquanto a gente tá fazendo as coisas, Deus está trabalhando na nossa vida. Ele vai usar um caminho para falar contigo, vai usar uma direção. Você quer ver uma coisa? Presta atenção, volta no Lucas aí, 1 versículo 8. Ó, vamos falar dele aqui rapidinho. Lucas 1:8. Isso, filho. Lucas capítulo 1, versículo 8. Vamos aqui, ó. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Vai lá, seguido, tá? E ele foi escolhido por sorte, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar santo do Santo do Santo, e ali oferecer a queima de incenso. Vai. Seguido. E chegando no momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Vai, filho. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Vai. Assim que Zacarias viu, ficou perplexo e um grande temor dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou, não tenhas medo, Zacarias, eis que as tuas súplicas foi ouvida,
Isabel, tua esposa, te dará à luz a um filho, e tu porás o nome de João. Irmão, o cara estava trabalhando, cuidando das coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus. Ele foi lá, ele foi sorteado no meio de tanto sacerdote, ele foi sorteado para entrar lá. Por quê? Porque lá era o lugar que Deus se manifestava. E Deus foi lá e falou com ele, naquela ocasião, o anjo falou com ele: Deus vai nos fortalecer. Ó, tô ouvindo a sua oração, viu? Eu vou te falar de maneira espiritual. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez, você vai ser cheio da presença de Deus. Você vai ouvir palavras abençoadas. Mas no dia que você deitar e Deus falar com você, aquilo vai... Olha, Deus é poderoso para usar o irmão, a irmã. Mas quando você vê a voz de Deus, aquilo lá guarda no nosso coração, na nossa mente. A gente segura aquilo, vamos caminhar com as palavras, com a direção que tem. Mas aquilo guarda a nossa vida de maneira sobrenatural. A gente segura aquilo porque são situações espirituais. Então o que eu quero falar para você? Segura aquilo que é espiritual em nome de Jesus. Não larga não. Deus te falou alguma coisa espiritual, talvez é uma coisa particular que você não pode nem dividir comigo para eu me animar com você, mas ele falou, segura isso que vai se cumprir. Eu falava assim: Jesus, é muito desafio, Senhor, eu tô aqui e graças ao Senhor surge cliente para lá, surge cliente para cá, e eu aqui nesse carro, Senhor, tá me abençoando, tá dando certo. Preciso aumentar as minhas estacas aqui, Deus, e eu não tenho um caminho financeiro que não seja esse que eu tomei. Me ajuda aqui, eu tenho que aumentar as estacas. Irmão, Deus falava assim: vai que vai dar certo. Entrava a criança, descia a criança, e Deus honrava cada mês e honrando até hoje, graças ao Senhor. Por quê? Porque ele falou: ó, filho, mostrou eu manobrando e eu fazendo as coisas. Irmão, o que é espiritual, vai se cumprir na nossa vida. Dá atenção para as coisas espirituais em nome de Jesus. Dispensa aquilo que você está vendo. Tá vendo essa cadeira? Essa cadeira uma hora vai se desfazer, vai acabar e tudo. Mas o que Deus falou de maneira espiritual está no seu coração, está firme. A palavra que você não falou com ninguém, a oração que você fez, aí você chegou aqui no culto, alguém estava ministrando, Deus purinho no negócio. E aí a gente fala assim: e agora, Jesus, como é que eu vou fazer? Ó, você não vê o Paulo? Coloca aí o Paulo aí pra mim, coloca no versículo 10, eu vou falar, o Paulo tava lá, não tá? Atos capítulo 9, versículo 10, eu vou falar o antes aqui. O Paulo não tava lá zangadão, nervosão, querendo arrebentar, Atos, filho, Atos, isso. O Paulo não tava nervosão, vou arrebentar com todo mundo? Peraí, vou mandar só uma luz em você aqui. Paulo, por que você está me perseguindo? Senhor, já ficou que nem mansinho, bem mansinho. O que nós precisamos fazer? Ele estava lá zangadão, não estava? Jesus foi lá e tratou com ele. O que nós precisamos entender? Deus vai falar de maneira espiritual conosco. Eu estou num caminho, eu não sei o que está acontecendo, Vamos na segunda parte agora, Deus falando com o menino aqui, com Ananias. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão: Ananias, diante de ti, que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus falou com Saulo, derrubou ele no chão lá. Ele falou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Entra aí na cidade que vai te falar o que vai ter de ser feito. Aí Deus foi lá e falou com Ananias: tem situação que parece que é desafiadora, mas Deus foi lá e já colocou a mão. Aí o Ananias respondeu, versículo 11. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Versículo 12. E acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Deus deu o projeto, não deu? Vai lá, versículo 13. Todavia, Ananias replicou: Senhor,
Tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? Jesus, como é que eu vou lá? Você lembra do Samuel? Samuel falou assim, Deus, como é que eu vou lá? O Saul vai me matar. Não, peraí que eu vou dar estratégia para você. Deus já lida com isso faz tempo. Aí pode ser desafiador, mas é espiritual. Foi Deus que te falou, você vai conseguir cumprir em nome de Jesus. Ele vai te capacitar. Vai me capacitar, nós vamos conseguir cumprir. Todavia, Ananias replicou, Senhor, versículo 14. Ananias estava morrendo de medo, mas não sabia o que tinha acontecido lá. E ele chegou aqui com toda a autoridade do servo do sacerdote para repreender todos que invocam o teu nome. Vai, versículo 15. Porém, o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o irmão. Deus já fez o trabalho, o desafio é para mim e para você, mas se ele te deu um projeto, fica com aquilo que é espiritual. Presta bem atenção. Esses dias para trás aí, fulano, oi, o que está acontecendo? Fala aí. Meu, tá um desafio tremendo aqui. Vou abandonar tudo isso. Gente, esses dias. Vou abandonar tudo, não dá, fulano é assim, assim, assado. Vamos orar? Aí daqui a pouco lá vai eu falar com o fulano. Não dá também não. Só eu mudo. Jesus, põe a tua mão, Senhor. Põe a tua mão. O Senhor nos deu a amizade aqui. Jesus, visita aí. Aí de noite, um dos lados, que já estava preparado para arrebentar com tudo, de noite Deus foi lá e falou assim, dá uma chance para você e dá uma chance para ele também. Aí de noite, ele estava lá no sofá, dormindo encolhido, que ele é meio grande, né? Tava lá, aí ela levantou de manhã e foi lá e começou a olhar para ele assim, é o seguinte, não é minha decisão não, viu? Eu tô obedecendo o que Deus está falando. Ele falou para me dar uma chance para mim e para você. Irmão, e fica com aquilo que é espiritual. Eu tô até agora com isso na minha mente. Já tava tudo, já tinha juntado as roupas para ir para casa de um parente, para ir para casa de alguém. Ela falou assim, de noite, Deus veio e falou comigo. Foi. Eu levantei e fui lá, fiquei olhando para ele no sofá. Ele abriu os olhos assim e me viu olhando para ele. Irmão, sabe o que acontece? Fica com aquilo que é espiritual. E eu tava daqui orando e intercedendo porque eu tenho uma amizade de mais de 25 anos. Mais ou menos, nessa base. Uma das partes não é cristão ainda. Né, batizado. E aí eu falava, Jesus, uma pessoa tão importante, tão abençoada na minha vida, o Senhor já nos abençoou de tantas formas. Uma coisa boa, sabe? E a gente aprendeu a se respeitar, né? Cada um tem o jeito de viver, eu tenho o meu. E creio que no nome de Jesus, Deus entrou no negócio. Já tem entrado, eu já estava pronto, já tinha juntado as roupas. Eu falei assim, enquanto você fala comigo, já tá tarde já. As portas lá do lugar para onde você vai já tá fechado mesmo. Já falou que tá dormindo, não toma decisão agora não. Calma, fica quietinho aí. Irmão, ele ficou quietinho. A patroa foi lá dormir, deitou no sofá, Deus foi lá de noite, visitou ela. Aí eu falei pra ela assim, deixa eu te falar uma coisa. Se você tomar a decisão A, é um desafio tremendo. Se você tomar a decisão B, é outro desafio tremendo. Fica com aquilo que Deus vai falar com você. Não, eu já resolvi. Eu já tô de ideia tomada, já fui lá falar com o advogado, com a advogada, não sei o quê. Calma, fica com a ideia de Deus falou pra você alguma coisa. Eu falei assim, não, mas fulana, mas tá muito rápido pra você tomar essa ideia aí. Aí quando foi de noite e eu resolvendo as coisas do carro, né, que tinha dado problema lá na mola lá, e eu não conseguia conversar, e eu só em oração e clamando. Irmão, Deus foi lá de noite, Ele não precisou de mim não. Fica com aquilo que é espiritual. É um desafio tremendo, é uma luta tremenda, mas fica com aquilo que Deus te falou. Olha o que Ele falou, presta atenção aqui. Põe aí no 20, 22 aí, Atos 20, 22, só pra gente entender alguma coisa aqui. Atos 20, 22.
Agora, pois, compelido pelo Espírito, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que lá me sucederá. Vai lá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito me previne que prisões e sofrimentos estão preparados. Ah, então tem prisão e sofrimento? Vou correr para o outro lado, vou fugir, vou para lá. 24. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valiosa, como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que se possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Fica com aquilo que é espiritual, mesmo que tenha luta, desafio. Deus falou: ô Maria, é o seguinte, você vai engravidar, mas eu não cheguei perto de ninguém, como é que vai ser? Vai ser do Espírito. Mas o José vai tomar uma decisão, vai embora quando ele ficar sabendo. Aí o José caladinho, não, peraí, eu vou lá, vou falar com ele, peraí minha filha, eu vou lá, tô ajeitando as coisas, foi lá. Irmãos, fica com aquilo que é espiritual. A nossa vida é um grande desafio enquanto nós estamos nesse corpo, mas esse corpo vai ficar para lá. Você não vê que já mudou o tempo, a gente já tá meio, né, já tá meio assim? É o corpo humano, as coisas que a gente come, o ar, o que eles inventam aí para dar um final em nós. É assim, porque estamos, mas isso aqui vai, não tem jeito. Mas o que Deus falou com você, o que Deus te integrou está aí no seu coração. E no nome de Jesus, o que eu vou fazer? Vou segurar o que Deus falou, mas tem prisão lá, vão te prender, vão mandar um sarrafo na sua cabeça. Não tem problema, eu vou. Porque o que eu quero fazer é o que Deus colocou na minha mão. Não tem alegria se você não fizer o que Deus colocou na sua mão. O projeto que Ele colocou. Pode ter desafio, chover canivete, chover pedra, o que for. Mas se você cumprir aquilo que Deus colocou na tua mão, vai ter alegria e contentamento, mesmo que esteja tempestade, barranco, coisa desmoronando. Por quê? Porque Deus é fiel. Fica, você entendeu? Sai da sua terra, tem dois aí no seu ventre, Deus está cuidando, fica com o que é espiritual em nome de Jesus. Levanta aí, vamos orar finalizando em nome de Jesus, porque Deus é fiel, glória a Deus. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, papai, nós te louvamos, meu Deus, abre os nossos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos do menino lá, do Eliseu, pai. Abre os nossos olhos para enxergar, para ouvir a tua voz. Meu Deus, eu peço nessa hora, debaixo da unção desta palavra, Pai, fala com cada um em nome de Jesus. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, porque daqui nós já somos cheios da tua graça e ouvimos a tua direção. E eu peço a ti, Senhor, fala com cada um, confirma essa palavra com sinais, prodígios e maravilhas, Deus, aquilo que o Senhor nos fala, Pai. Aquilo que o Senhor ministra no nosso coração, na nossa mente, no entendimento, ninguém vai tirar de nós. Ninguém, Pai, não é a nossa carne, não é o diabo, não é a situação adversa, mas aquilo que o Senhor nos deu para cumprir, para fazer, oh meu Deus, vai se cumprir. Nos capacita, Deus, para trilhar aquilo que o Senhor nos chamou, o projeto que o Senhor colocou nas suas mãos, para que se cumpra a tua palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, visita com o teu poder e a tua graça a vida do Murilo, abençoa ele, Pai. Abençoa a vida da nossa irmã Alzira com o teu poder e a tua graça. E eu peço a ti, Senhor, quando nós vamos retornar para a nossa casa, nos dá uma noite abençoada, cheia da tua presença. Jesus, guarda cada um com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Deus te abençoe.